Olá, meu nome é Ney Hermann. Muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião aqui na TV Vila Velha, cada vez mais a TV que a nossa gente vê. Este é o programa de número 300. O tema de hoje, Egito Antigo. Comigo no estúdio da TV Vila Velha está o professor e também arqueólogo Moacir Elias Santos. Professor, obrigado pela sua presença hoje aqui. Oi, Ney, eu agradeço novamente pelo convite. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Programa Opinião. Apoio. Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Angeli Day, onde os anjos de Deus se encontram. Maxi Clean, o melhor atendimento para o seu bichinho de estimação. Box 101, o mundo da tecnologia ao seu alcance. E Armazene Baggio, guarde o que você quiser aqui. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. O tema de hoje, Egito Antigo. Comigo no estúdio da TV Vila Velha está o professor Moacir Elias Santos, também arqueólogo. Diga-se de passagem, o único arqueólogo de Ponta Grossa. E um arqueólogo especial, porque teve a generosidade de montar um museu voltado principalmente para o público infanto-juvenil, contando as histórias de civilizações antigas, em particular duas permanentes. Uma contando a história dos povos pré-colombianos, os povos nativos da América, e outra história contando como foi a vida no Egito Antigo, tema do programa de hoje. Professor, como cidadão de Ponta Grossa, obrigado por aquilo que o senhor faz pela comunidade, levando essas informações até as crianças, principalmente, e também, obviamente, dividindo seus conhecimentos com o público adulto. Obrigado. Eu que agradeço novamente, né? É uma boa oportunidade de estar aqui hoje. Professor, nós temos, dentro dos nossos conhecimentos sobre a antiguidade, uma admiração muito grande pelos romanos, pelos gregos, mas conversando em outras oportunidades com o senhor, em outros veículos de comunicação, o senhor deixou bem claro que, no fundo, os gregos beberam da água do Egito Antigo, né? Ou seja, eles usufruíram dos conhecimentos do Egito Antigo. Então, o Egito seria, podemos dizer dessa forma, o verdadeiro berço da civilização ocidental. Não necessariamente a Grécia, como muitos pensam, sem diminuir o valor da Grécia, não se trata disso. Mas o Egito colaborou nesse processo, no mínimo. Tem até uma ciência esotérica, se podemos usar esse termo, ciência esotérica, mas enfim, tem uma ciência esotérica, que é o hermetismo, que mistura divindades egípcias com divindades gregas. Então, nós temos, dentro desse contexto, o reconhecimento, por parte dos próprios gregos, da importância do Egito. Eu gostaria que o senhor nos ajudasse a compreender um pouco mais esse universo mágico e, ao mesmo tempo, fantástico desse povo da antiguidade que vivia no norte da África. Professor, o que nós compreendemos como Egito Antigo dentro da régua da história, numericamente falando, em termos de datas, após estabelecermos Cristo como marco zero, o nascimento de Cristo? Bom, a gente pode começar a falar um pouquinho sobre essa questão histórica, né? E realmente muitas das sociedades que viveram depois do Egito Antigo, né, tiveram uma influência muito grande deles. Os gregos foram os primeiros, né, depois os romanos. A gente pode falar também que os mesopotâmicos, né, absorveram muito também do conhecimento dos egípcios antigos, né, porque são povos que estavam em contato na antiguidade. É interessante a maneira com que o Egito é ensinado em sala de aula nos dias de hoje. Nós temos uma característica bastante interessante nas aulas de história, que é separar as sociedades, né? Então nós trabalhamos para a história, trabalhamos Egito, Mesopotâmia, Grécia, Roma e outros temas de maneiras uniformes e separadas. E na realidade nós temos que lembrar que durante 3.000 anos, que é o tempo que dura a antiga sociedade egípcia, né, no seu período histórico, no seu período dinástico, nós vamos ter o contato com outras sociedades. Então essa questão de você aprender alguma coisa com o outro, né, incorporar no seu próprio dia a dia, era uma coisa bastante comum para esses povos. A gente pode falar, por exemplo, do comércio também, que foi muito importante para esse estabelecimento dessas trocas, né? Sem dúvida movimentou muito a chegada e a saída, né, de populações do Egito, né? Foi assim que os gregos chegaram no Egito no sétimo século a.C., quando eles estabeleceram, por exemplo, um entreposto comercial que depois virou uma cidade chamada Naucratis, né? E essa cidade vai se desenvolver, então ela é tão antiga quanto a própria história da Grécia, né?
E aí também mais tarde, o próprio Alexandre o Grande, que vai fundar no Egito uma cidade chamada Alexandria, né, que hoje é uma das cidades mais importantes do país também. Então nós temos um vasto volume de informações a respeito dessas trocas e do conhecimento. Bom, e falando a respeito do próprio período de formação histórica do Egito, a gente pode dizer que por volta de 3100 ou 3200 a.C., nós temos um processo de unificação do Egito, né, digamos assim, porque o Egito até então ele era dividido em muitas cidades pequenininhas, né, muitas vilas na realidade, e essas vilas foram se organizando politicamente sempre com um governante. E governantes mais fortes subjugaram aqueles um pouco mais fracos, que eram seus vizinhos. E começou, então, a partir disso, um processo de unificação, digamos assim, de dois grandes centros, um no sul e outro no norte. Então, o do sul era chamado pelos egípcios, né, quer dizer, nós chamamos, né, que os egípcios identificaram essa região toda como o Alto Egito. E o Reino do Norte, né, essa região do norte, chamado de Baixo Egito. E, finalmente, quando um rei vindo do sul, né, provavelmente chamado Narmer, de acordo com uma paleta que nós temos, né, identificado como Menés na lista do Maneton, nós temos um processo de unificação. Aí temos a formação do Estado egípcio. No século XIX, se dividiu, então, a história do Egito em várias partes, né, e essas partes começam com períodos de estabilidade política e períodos de instabilidade política. Então, o Egito foi dividido em 3 grandes reinos, o Reino Antigo, o Reino Médio e o Reino Novo, e cercado por períodos intermediários, o primeiro, o segundo e o terceiro. Depois do terceiro período intermediário, nós vamos ter uma época tardia, né, ainda de um renascimento da própria história egípcia, e por fim a conquista grega, né, em 332 a.C., com a chegada do Alexandre Magno. Por fim, já em 27, né, ou 30 a.C., mais ou menos, nós vamos ter a conquista romana. E aí o Egito se torna parte do Império Romano. Então a gente pode dividir a história do Egito nessas etapas, digamos assim. Isso é a história do Egito dos faraós, digamos. Então, do Egito que a gente entende como um estado faraônico. Mas, pelo que o senhor me fala, é de 3100, 3200 antes de Cristo a 27 antes de Cristo. Mas antes da gente falar do Egito dos faraós, existia um Egito antes desse período, ou seja, nós tivemos uma pré-história no Egito. Essa pré-história remonta a que data? Quem formou o povo egípcio? Bom, a gente pode falar também desse início do estabelecimento das populações do Vale do Nilo, que está diretamente ligado a um fenômeno global, que foi a última glaciação, né? Então, o último processo glacial que nós vamos ter, digamos assim, de grande parte da Europa, da América do Norte, né, e da Ásia estarem cobertos de gelo, e aqui na América do Sul um clima muito mais ameno, quer dizer, muito mais frio também, nós vamos ter por volta de 12 mil anos atrás o início de um processo de degelo, quer dizer, o fim da glaciação. Isso vai fazer o quê? Que a paisagem mundial se transformasse. Isso vai influenciar a chegada das populações no Egito também. Então, por volta de 9 mil anos antes de Cristo, com o início do processo de desertificação do Saara, com o fim da última glaciação, né, então a temperatura da Terra começa a aumentar, aquela região que era uma savana, né, que era cheia de vida, a gente vê pelas pinturas do Tassili, que são pinturas que que tem hoje em dia, né, que estão localizadas entre o Marrocos e a Argélia, né? Então, uma sociedade pré-histórica que deixou muitas pinturas lá, elas nos mostram, por exemplo, a presença de elefantes, girafas, hipopótamos, crocodilos, rinocerontes, grandes animais que precisam de grandes quantidades de água, né, para poder sobreviver. E, de repente, eles estão em pinturas no meio do deserto do Saara. Então, esse processo de desertificação começa nessa época, e vai levar com que parte dessa população e também parte da fauna acabe migrando. Então, os animais vão para o sul, né, e para o leste, e para o leste também migrou essa população toda que vivia no Saara. E daí começaram a se estabelecer no Vale do Nilo. Então, nós estamos falando aí, como eu disse, em torno de 9 mil anos antes de Cristo. A partir daí, nós vamos ter um pouco mais adiante o início da agricultura, e, por fim, o estabelecimento de vilas, que começam mesmo no Vale do Nilo por volta de 5 mil anos antes de Cristo. Essas primeiras vilas vão dar o nome a uma cultura chamada Badariana, que existiu entre 5 mil e 4 mil anos antes de Cristo. Depois nós vamos ter um outro desenvolvimento de outras duas culturas, que é a cultura de Nagada I e Nagada II. Essas culturas estão, respectivamente, entre 4 mil e 3.500, e a Nagada II, 3.500 a cerca de 3.200, 3.100 a.C. Então, isso é o estabelecimento dessa época que nós chamamos, então, de pré-dinástica, que antecede o governo dos faraós por volta de 3.100, 3.200, com aquele processo de unificação que eu estava comentando antes. Então, esses povos, com o fim da última glaciação, migram para o Vale do Nilo,
que era conhecido por a sua, como eu posso dizer, generosidade involuntária, né? O Nilo, com as suas cheias, deixava as terras das margens férteis e isso possibilitou o surgimento da agricultura naquela região. Tanto que um historiador grego, se eu não me engano, disse certa vez que o Egito era um presente do Nilo, né? E faz todo sentido, né? Dentro daquele contexto, terras áridas, você ter terras férteis e água, era tudo. Então, ali floresce essa civilização forte que é unificada pela mão de um governante poderoso. Um governante que assume um título, o título de faraó. Eu sei que eu vou fazer um pulo muito grande de 3.000 anos nessa brincadeira, né? Mas todo mundo pensa que o termo faraó é um termo egípcio, naturalmente egípcio, da língua egípcia. Mas não, né? Não, não é. Né? O termo faraó, na realidade, é uma corruptela de duas palavras egípcias, né? Então, a palavra per, que quer dizer casa, e a A, grande. Então, casa grande, ou então palácio, né? Então, é um termo que se utilizou na época muito tardia, já no período romano, para se referir principalmente aos lugares de construção onde já não existia mais reis governando, não tinha mais faraó no Egito. Então, Augusto, por exemplo, o primeiro imperador romano, e quando ele transforma o Egito numa província, né, e o Egito é incorporado dentro do império, ele manda construir templos, né, ele segue a moda dos Ptolomeus, né, dos faraós que governaram no período grego no Egito, e continua construindo templos. Só que como ele não é um faraó, né, ele é um imperador romano, ele não se representa como um imperador romano, e sim como se fosse um rei nos monumentos. E aí nós vamos ver quando, por exemplo, o caso do templo de Calabsha, que é um templo que fica bem no sul do Egito, quando nós olhamos nas representações, você tem ali um faraó representado no templo, mas é um faraó construído, não existe na realidade, né, porque o Egito já não tinha mais faraós. E aí, dentro de um cartucho, que é onde eles escreviam o nome do rei, nós encontramos escrito essa palavra, Peraá, faraó, né, então, ou palácio, né, então, daí veio essa origem desse termo. O termo original usado pelos egípcios era Nezu. Nezu quer dizer rei, né? E um título que o faraó tinha era Nezu-Biti, o rei do Alto e do Baixo Egito, né? Então, Nezu-Biti. Nezu-Biti. Então, o rei do Alto e Baixo Egito. Então, era o termo que se usava para se referir. Literalmente, aquele que pertence ao caniço e aquele que pertence à abelha. O caniço é o símbolo é um junco, né? É o símbolo do norte, do Baixo Egito, enquanto que a abelha é o símbolo do Alto Egito. Então, os dois hieróglifos, quando a gente encontra reunido próximo ao nome do rei, a gente sabe que é um dos títulos que o monarca usava. Então, fazendo justiça à tradição egípcia, né, e não à nomenclatura romana, quantos Nizus tivemos no Egito Antigo entre 3.200 antes de Cristo e 27 antes de Cristo também, quando Cleópatra VII, a famosa Cleópatra que nós vimos nos filmes de Hollywood, acaba sendo deposta pelo imperador romano. Tivemos quantas dinastias nesse intervalo de tempo? Bom, desde o período histórico, né, que nós temos notícia, até a própria escrita do Maneton, que foi responsável por escrever a primeira história do Egito, o Maneton incorporou os faraós em 30 dinastias. São cerca de 320 faraós. Alguns são extremamente conhecidos, né, do público: Tutankhamon, Ramsés, Sete, né, Akhenaton, a própria rainha Hatshepsut, que governou o Egito como faraó. São nomes, né, assim como os nomes dos construtores das pirâmides, Quéops, Quéfre, Miquerinos, são muito famosos porque são muito conhecidos pelas fontes. Mas existem faraós praticamente desconhecidos do grande público e alguns que nós nem soubemos os nomes e os vestígios, porque pelas listas, como a lista do Maneton, a gente sabe que governaram alguns governantes, né, naquele momento, né, em determinada dinastia, mas não temos vestígios arqueológicos ou informações ou construções que eles tenham deixado para que possamos conhecê-los melhor. Então nós temos um grande vazio também na história do Egito. Dá a impressão que o Egito é muito conhecido, né, mas existe muito para se fazer ainda na história do Egito, né, para completar essa história, digamos assim. Quando a gente fala em registros, a gente fala em língua. E muitos atribuem a invenção da escrita aos sumérios, com a escrita cuneiforme. Mas quem inventou a escrita, pelo menos do ponto de vista histórico, pelo que o senhor relata, primeiro foram os egípcios. Então a escrita é uma invenção egípcia, mesmo que seja uma escrita com hieróglifos.
Sim, a primeira vestígio que a gente tem de escrita no Egito, ele data mais ou menos de 3.200, já no início mesmo da unificação, né, o que seria a dinastia Zero, né, ou um pouquinho anterior a isso, e os vestígios foram encontrados numa cidade chamada Abidos. São pequenas etiquetas onde aparecem hieróglifos, né, e esses hieróglifos contam um pouco para a gente, então, sobrenomes dos lugares, né, e tudo mais. Então, são nomes que nós vamos ter. E ao longo de 3.000 anos, essa escrita se modifica, né, ela é como o português, né, que nós temos hoje em dia. O português de 1500 não é o mesmo português do século XVIII e não é o mesmo português dos dias de hoje. Então, essa escrita no Egito Antigo ela vai passar por fases. Nós vamos ter uma primeira fase que é chamada Egípcio Antigo, né, que ela vai durar mais ou menos até, desde o início do estabelecimento da escrita no Egito, por volta de 3100, 3200, até mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. Né, essa é a primeira fase. Nós chamamos o Egípcio Antigo. São textos não muito longos, embora nós tenhamos alguns textos maiores, como os textos das pirâmides, e são muitos títulos, nomes de reis, né, e algumas coisas desse tipo. Daí, um pouco mais para frente, nós vamos ter entre 2000, mais ou menos 1350 a.C., nós vamos ter o estabelecimento do egípcio médio, quando a língua já se desenvolve. Essa fase da língua do egípcio médio, o egípcio clássico, é a fase mais conhecida que a gente tem e a que a gente tem maior documentação. Né? Por exemplo, os grandes textos literários do Egito Antigo estão escritos nessa língua, né? E ela foi uma língua que ela continuou existindo mesmo depois da invenção de uma nova variação dessa língua que chama-se egípcio novo ou neo-egípcio, né? Que ele começa por volta de 1350 e vai durar aí mais ou menos até cerca de 700 anos antes de Cristo. Essa fase da língua foi modificada pelo rei Akhenaton, ele que foi um dos responsáveis por essa mudança. Não se sabe ao certo se ele fez isso para tentar popularizar a língua ou se ele fez isso justamente ao contrário, para transformar a língua em algo mais elitista. Lembrando que sempre a gente está falando da língua escrita e não da língua falada, né? Porque a língua falada, o egípcio antigo, é uma língua morta, né? E ainda dentro dessa parte que estamos falando só até agora, só de hieróglifos, nós vamos ter desenvolvimento de outras duas formas de escrita, que é o hierático, que é uma forma simplificada dos hieróglifos que já aparecem já no Reino Antigo, né, que é uma outra grafia para facilitar mesmo a escrita, porque você veja, cada hieróglifo precisava ser desenhado, então você precisava de uma maneira mais fácil de escrever, então eles começam a simplificar os sinais, daí nasce a escrita hierática. E por fim, por volta de 700 a.C., mais ou menos, nasce a escrita demótica, que é uma variação também do hierático, mais simplificada ainda, né, que vai se desenvolver. E daí quando nós chegamos já no período de dominação romana, nós vamos ter, depois do demótico, claro, ainda o grego existindo no Egito, o latim, também por causa da dominação romana, mas vamos encontrar uma nova forma de escrita, que é a escrita copta, que é quando os cristãos egípcios eles vão se apropriar da própria escrita grega e vão criar, né, uma variação, né, dessa escrita grega, não é o grego, né, é a última forma, é o copta, e eles vão incorporar 6 letras que não existiam na língua grega, que correspondem a sons, dentro do seu sistema de escrita. E aí vão criar essa última fase que sobrevive até os dias de hoje dentro da liturgia da igreja copta no Egito. Então, se você for ao Cairo ou alguma outra localidade onde tenha uma igreja copta e ouvir aquele som, né, dos cânticos, da missa mesmo, né, da cerimônia, você vai ouvir ecos dessa língua faraônica, né, que foi a última língua que deriva dos hieróglifos, né, que foram inventados em torno de 3.200 a.C. Aí a gente começa a ter uma noção do que significou o Egito Antigo na história da humanidade, ou seja, eles nos forneceram um método de registro histórico, a escrita. Né? Então, nós tínhamos um apreço pelo registro dos fatos cotidianos, podemos até chamar isso de um jornalismo primitivo, né? Olhando pela ótica dos dias de hoje, é claro. Né? E também uma necessidade de registrar a própria história, isso também deve ser relatado, mas, sobretudo, de ter desenvolvido a sociedade egípcia um método de comunicação. Né? A escrita é um método de comunicação. Só quem estuda a comunicação entende o que os tipos móveis de Gutenberg fizeram. Sim, foi uma revolução muito grande. Exatamente, né? na Idade Média. Então, temos essa contribuição da sociedade egípcia que é inegável. Além disso, com base nas construções egípcias, as mais famosas são as pirâmides, que até onde eu saiba são túmulos, imensos, mas túmulos. Nós temos, é óbvio, através da observação dos conhecimentos em engenharia, não existe engenharia sem matemática, é impossível, né? A matemática precede isso.
Então, os egípcios também eram conhecidos pelo seu conhecimento em matemática, professor? Sim, isso é uma coisa muito importante, né? Só pegando esse gancho do que a gente estava falando da escrita antes, mesmo da gente entrar no assunto da matemática, claro. É interessante a gente pensar da relevância dos estudos do Egito Antigo para a sociedade atual. Bom, nós estamos usando um sistema de escrita, né, que é derivado justamente dos romanos, que aprenderam com os gregos aprenderam com os fenícios, e os fenícios aprenderam com outros povos de origem semítica. E justamente um desses povos de origem semítica, que se estabeleceu na região do Sinai, teve contato com os egípcios e aproveitou a escrita egípcia para escrever, né, o seu próprio cotidiano, né, através dos registros gráficos dos egípcios. E eles usaram alguns hieróglifos, né? E se nós pegarmos uma tabela e olharmos a constituição do nosso alfabeto, nós vamos encontrar que a forma original de determinadas letras derivam originalmente dos hieróglifos, né? Então há uma correspondência bem clara. Por exemplo, a letra A, né, se nós observarmos o desenho, né, praticamente forma quase um triângulo, né, cortado no meio. A letra A nada mais é do que uma simplificação do desenho de uma cabeça de vaca, né, que é um hieróglifo antigo, que foi justamente o hieróglifo que esses povos de origem semítica que estavam no Sinai adaptaram para a sua escrita, né? Então, isso mostra que a origem de tudo, né, está ligada ao Egito Antigo. E com a matemática não é diferente, né? Os egípcios vão desenvolver bem a matemática já desde o Reino Antigo e aí vão utilizar para as grandes construções, né, como parte da engenharia deles, da arquitetura deles, que é algo sensacional. E aí nós vamos ter cálculos de triângulos, de áreas, né, frações que eles vão criar, né? Existem obras ligadas diretamente à história da matemática. Inclusive, nós temos um livro que foi publicado aqui no Brasil. Infelizmente, ele é muito difícil de ser encontrado nos dias de hoje, mas é um livro que trata justamente sobre um papiro matemático e foi estudado por um professor do Colégio Pedro II, que agora, lá do Rio de Janeiro, né, não me recordo do nome dele, mas ele publicou esse livro, né, fez uma tradução e ele estava disponível para a língua portuguesa, só que é um exemplar um pouco raro de encontrar hoje em dia. Os egípcios também tinham o conceito de zero? Sim, os egípcios, o zero era a ausência, né, digamos assim, que a gente encontra a soma das coisas, mas existe um hieróglifo que corresponde mais ou menos ao que seria a noção do zero. E também nós vamos encontrar daí a numeração em unidades, dezenas, centenas, milhares, né, então hieróglifos que eles vão se referir diretamente à escrita. Então isso está bastante presente. Professor, conversávamos um pouco antes de iniciar a gravação do programa sobre os templos egípcios, né? Nós, quando pensamos no Egito Antigo, é inevitável. A gente lembra das pirâmides, né? E de todo o folclore em torno das pirâmides, a gente já chega nessa parte, né? Mas vamos falar um pouquinho dos templos egípcios. Os egípcios eram muito devotados aos seus deuses. A gente já fala dos deuses na sequência. Os templos também exigiam, obviamente, pela magnitude do que eu vi em algumas imagens, um conhecimento profundo de engenharia. Basicamente, tinham que dimensões... eram templos voltados para receber todos os fiéis, adeptos daquele deus específico. Como eram os templos do Egito Antigo? Bom, na realidade é o seguinte, a ideia da monumentalidade é uma coisa muito presente no Egito, né? Em todos os campos, né? Nós vamos encontrar sempre construções muito grandes. Essas construções tinham um objetivo político, né? Então, assim como uma pirâmide mostrar o poder do rei, um templo também era a casa do deus, quer dizer, a parte mais importante. Então, o templo tinha que ser uma referência. E a própria organização das cidades no Egito Antigo muitas vezes se dava em volta do templo, né? Então, o templo era o centro de tudo. E não só sendo o centro da vida cotidiana, mas o templo era uma espécie de máquina de preservação do universo. Como é que a gente pode explicar isso para as pessoas que estão nos ouvindo? No Egito, eles acreditavam em múltiplas divindades, né? Então, eles acreditavam, primeiro, num Deus criador, único, que gerou os seus filhos, a sua descendência, e gerou um vasto panteão, né? Então, todos os deuses são filhos de um único Deus, que é o Deus criador, né? No caso da concepção egípcia de criação, nós temos várias divindades que vão ter esse papel. Por exemplo, na cidade de Hermópolis, cidade de Mênfis, a cidade de Heliópolis, a cidade de Tebas, Saíso, são várias cidades que vão ter essa ideia de que teve um Deus que criou o mundo. Mas, em geral, nós atribuímos a Atum, o Deus criador, que é uma forma do Deus Sol, essa criação. Bom, Atum, então, vai gerar os seus filhos, né? Shu, o ar, e Tef, Nut, a umidade. O ar e a umidade vão gerar seus filhos. Nut, o céu, Geb, a terra, né? Então, os filhos de Nut e Geb, Osíris, Ísis, Horus, o velho, né? Set e Neftis. Então, cria-se essa família, né, de divindades. Aí o que acontece? Osíris vem para a Terra e toda essa organização
egípcia que nós conhecemos descende justamente da obra de Osíris, né? São organizações que surgiram a partir de Osíris e Ísis, na cabeça dos egípcios, logicamente, né? Bom, e aí o que ocorre? Nessa organização desse universo todo, existia uma divindade que também era filha do deus Sol, que é a deusa Maat. Maat é a deusa da verdade, da justiça, do equilíbrio e da medida. Ela era representada na forma de uma mulher com uma pluma sobre a cabeça. E Maat cabia a ela essa preservação do universo, porque o universo tinha uma força positiva e uma força negativa. A força negativa no universo, que podia trazer a desordem, portanto, o contrário de Maat, era justamente o deus Sete, né? Um dos descendentes do deus criador que trazia essa desordem. Então, para manter o mundo ordenado, era necessário afastar o caos, quer dizer, afastar Sete e preservar Maat. Então, para fazer isso, os egípcios precisavam seguir uma cerimônia, precisavam conservá-la, né, Maat, para que o universo continuasse existindo. Por exemplo, para que o Sol nascesse todos os dias, se pusesse novamente no oeste, né, e assim no dia seguinte ele surgisse no leste. Então, para ordenar esse mundo, né, e fazer, por exemplo, até mesmo que o rio subisse todos os anos, né, que não tivesse guerras, não tivesse pestes, era necessário fazer o culto para os deuses. Então, por que eu disse que o templo é uma máquina de preservação do universo? Porque cabia ao faraó, no Egito, a proteção de Maat, ou seja, dessa organização cósmica. Quer dizer, o faraó deveria controlar o caos e manter Maat segura, quer dizer, preservar essa ordem. Para isso eles tinham um templo, né? Então, no templo não entravam todos os egípcios, né? Só entravam aqueles que faziam parte do clero, portanto os sacerdotes, né? Que fariam culto para a divindade. Então, o próprio templo egípcio ele é dividido em várias partes. A primeira parte são os pilones. São duas grandes torres que nós encontramos na fachada, né, que correspondem a duas montanhas por onde o sol nasce. Se você olhar em qualquer templo egípcio, acima da porta de entrada, você vai ver o disco do sol alado, né, que é um símbolo de Ra, porque foi Ra que criou o mundo. Lembre-se que Ra é o mesmo deus Atum, né? E aí o que acontece? Logo depois da criação, quer dizer, quando Deus surge, nós vamos ter um grande pátio aberto, né, que é a primeira parte dentro do templo. Que você entra pelo portão, pela porta, você se depara com um pátio cheio de colunas sem teto. Esse pátio foi criado porque ele representa o instante que o Sol surgiu e que a primeira forma de vida emergiu da Terra, que é justamente a forma vegetal, né? Então nós vamos ter várias plantas representadas como papiros, lótus. Por isso que as colunas egípcias têm essa forma de papiros e de flores de lótus, né? E aí quando nós passamos esse instante onde o mundo foi criado, portanto nós já temos a vegetação, nós passamos por uma outra sala, que é chamada sala hipóstila, que é uma sala com altas colunas, onde a luz do sol começa a diminuir. Ela tem janelas na parte superior, né? E aí a luz diminui, só que o chão se eleva. Então nós temos um teto mais baixo e um chão mais elevado. E aí quando chega na última parte do templo, a parte central, é o local que os egípcios chamavam Necher Necheru. Se a gente traduzir para a língua portuguesa, seria o equivalente ao Santo dos Santos, ou o Divino dos Divinos. Era o local mais recôndito, que ficava completamente na escuridão, e onde num tabernáculo era guardada a estátua do Deus, né, o dono do templo. Então ali era a casa do Deus. E aí o que acontece? Os sacerdotes entravam por esses corredores todos e chegavam até a estátua da divindade. Quando eles chegavam nesse ponto do templo, o ponto mais recôndito, eles faziam o culto para o Deus. Então eles abriam as portas do tabernáculo, retiravam a estátua, faziam oferendas em comida e bebida, né? Limpavam as roupas dos deuses, quer dizer, tiravam as vestes da divindade, vestiam novas roupas, refaziam a maquiagem do deus, isso era feito como se fosse fazer um cuidado com uma pessoa, né? E a partir daí se oferecia não só o próprio alimento para a divindade, mas se tocava a estátua, se transferindo a própria energia da pessoa para aquela imagem, né, do sacerdote para a imagem, para que ela pudesse se alimentar. E a partir daí uma coisa muito importante, parte da cerimônia incluía pegar uma pequena estatueta da deusa Maat e oferecê-la diretamente para o deus. Então quando o ritual era completado, digamos assim, com o oferecimento de Maat, automaticamente o mundo estava preservado, porque o deus recebia Maat, recebia a ordem, a verdade, a justiça, o equilíbrio, e fazia com que tudo aquilo que tinha sido dado a ele revertesse em quantidades infinitamente maiores para toda a população. Ou seja, os alimentos que o Deus recebeu vão estar presentes na mesa de todos os egípcios, né? O fato dele receber oferendas de água e outros tipos de oferenda, ele ia retribuir novamente para toda a população. Ou seja, o universo ele ia ser preservado através dessa cerimônia. Então, por isso que ele era tão importante. Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.
Programa Opinião. Apoio. Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Angeli Day, onde os anjos de Deus se encontram. Maxi Clean, o melhor atendimento para o seu bichinho de estimação. Box 101, o mundo da tecnologia ao seu alcance. E Armazene Baggio, guarde o que você quiser aqui. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. O tema de hoje, Egito Antigo. Comigo no estúdio da TV Vila Velha está o professor e arqueólogo Moacir Elias Santos. Professor, nós falamos no fim do bloco anterior sobre as construções dos templos no Egito Antigo. Uma tumba não é um templo, mas se a gente parar para pensar que o faraó era considerado um deus vivo, não deixa de ter lá o seu caráter religioso. E as pirâmides sempre impressionaram muito pelas dimensões, principalmente a maior delas, Quéops. Aí fica a pergunta, já foi descoberto como isso foi feito, ou seja, como as pirâmides foram construídas? Existe algum documento antigo que dá pistas de como aquilo foi feito? Sim, nós temos, por exemplo, muitas referências também com relação às construções, e é interessante o seguinte, não existem muitas documentações sobre o período da época das grandes pirâmides, mas nós podemos atribuir algumas coisas com relação a outras fontes no Egito que mostram, por exemplo, transportes de grandes estátuas, né? O que prova que foram os egípcios que arrastaram os blocos de pedra, né? Se eles levaram uma estátua de 15 metros de altura de um lado para o outro, seria muito mais fácil transportar um bloco muito menor com até 5 toneladas, né? Então, o que acontece? As pirâmides, primeiro, por que elas foram construídas daquela forma, né? As primeiras pirâmides que nós temos notícia que foram construídas no Egito, elas datam não da 4ª dinastia, mas da 3ª dinastia, né? Foi justamente a primeira pirâmide, a pirâmide do rei de Djoser, que foi construída em Saqqara. Essa é uma pirâmide escalonada, com 6 degraus, né? Então, ela não tem a forma perfeita de uma pirâmide. Ela partiu da construção de um projeto, de uma mastaba, que é uma tumba retangular de forma baixa, né? Esse tipo de túmulo foi um dos primeiros a ser construído no Egito, né? Então ela tem a forma justamente de um banco árabe, daí o nome mastaba, né? O nome árabe para banco. E aí nós vamos ter, com o reinado do Djoser, a ampliação de uma mastaba e a construção de uma pequena pirâmide com 4 degraus. Depois, ainda no reinado dele, o arquiteto Imhotep constrói mais 2 degraus e amplia ainda a área da pirâmide, né? Então, surgiu a primeira pirâmide do Egito, nós estamos falando mais ou menos 2700 a.C., que tem essa forma escalonada, portanto, de 6 degraus. No reinado seguinte, que foi um dos reinados seguintes, que foi do faraó Esnéfero, que é o primeiro governante da 4ª dinastia, ele vai construir pelo menos 3 pirâmides, né? Uma delas, a pirâmide Medum, nós não sabemos se realmente foi ele ou foi um faraó seguinte, mas é possível que ele tenha mesmo construído. Essa pirâmide está em ruínas, quer dizer, a construção não deu certo. Mas as 2 alternativas posteriores funcionaram, que foi no caso a pirâmide romboidal e a pirâmide vermelha. 2 pirâmides que são localizadas na localidade de Dashur, né, que fica um pouquinho abaixo no mapa, né, se a gente olha o mapa do Egito, abaixo de Saqqara, né, também é um pouco longe do Cairo. E aí, o que acontece? Essas 2 pirâmides têm uma diferença. A pirâmide romboidal ela tem uma dupla inclinação, quer dizer, o ângulo de construção foi tão aberto, né, foi tão alto, que os egípcios viram que seria impossível concluí-la. Então, quando eles chegaram na metade, eles diminuíram esse ângulo e fecharam, né? Então, ela tem 2 inclinações exatamente. E a pirâmide seguinte, que é provavelmente onde o rei, possivelmente, não se tem certeza que ele deveria ter sido enterrado, ela é a chamada pirâmide vermelha. Ela tem essa característica esse nome por causa da característica da cor do calcário, que é mais avermelhado. E aí o que ocorre? Essa pirâmide é uma pirâmide perfeita. Aí o faraó, que foi filho de Snéfero, o mais velho, Khufu, que é o nosso Quéops, né? O nome Quéops não é egípcio, é grego, ele que construiu a maior edificação, né? A maior pirâmide logo depois do reinado do pai dele. Então o Quéops, né, o Khufu, vai construir uma pirâmide que originalmente tinha cerca de 147 metros de altura e 230 metros de base. É a maior construção que se tem no Egito e foi considerada uma das maravilhas do mundo antigo. Agora, como é que essas pirâmides foram levantadas? Primeiro, da onde vinham as rochas, né? Grande parte das pedras vinham da própria região. Nós tínhamos 2 pedreiras grandes, uma que ficava próximo no platô de Gizé, que foi encontrada nas pesquisas dos arqueólogos norte-americanos, por exemplo, o Mark Lenner, que trabalhou nisso, e o Zahi Hawass também trabalharam juntos numa pesquisa, encontraram uma vila de trabalhadores e encontraram parte da pedreira. Ou seja, as pedras, parte delas saía da própria região de Gizé. Enquanto que a outra parte vinha do outro lado do rio, de uma pedreira próxima também na cidade do Cairo, chamada Tura. Então de lá vem o calcário. Quer dizer, a grande base do material usado na construção é a pedra calcária. Mas aí o que ocorre?
Muito ao sul do Egito nós temos uma cidade chamada Suã. Lá nós temos uma grande pedreira de granito. Então, uma das rochas muito utilizada para a parte interna da grande pirâmide foi o granito. Então, essa pedra era extraída no sul e levada até Gizé. Então, eles levavam de barco. E aí foi encontrado, justamente num porto do Mar Vermelho, um papiro de um oficial da marinha, do faraó Quéops, que conta que ele era responsável por várias embarcações e que ele transportava blocos de pedra. Esse papiro, ele, sem dúvida, ele revolucionou um pouco o conhecimento que nós temos sobre a construção, porque ele facilita o nosso entendimento de como era realizado o transporte dos grandes blocos. Agora, para tirar os blocos da pedreira, como é que se fazia? Primeiro, era necessário extrair a rocha. Então, o granito é muito duro, então ele só pode ser extraído com o uso de uma outra rocha mais dura ainda, chamada de diorito. Então, eles faziam pequenos seixos, né, de diorito, mais ou menos esse tamanho, assim, e aí iam batendo diretamente no granito para poder escavar. Então, era um trabalho imenso. Já o calcário era retirado de outra forma. Eles usavam cunhas de madeira seca, que eram feitas perfurações na pedreira, instalavam essas cunhas numa linha inteira, né, e molhavam as cunhas. Então, o que acontece? Nós sabemos que quando a madeira recebe água, ela incha, ela aumenta de volume. Isso causava uma fissura e eles conseguiam transportar, aí, tirar grandes blocos, né, e a partir daí eles usavam ferramentas de bronze e martelos de madeira para justamente fazer o trabalho de acabamento. E, por fim, lixavam usando areia, né? Então, esse era o sistema para construção. Agora, para arrastar o bloco, né, como é que se fazia? Eles usavam trenós, né, e usavam trilhos de trem. Mas não pense um trilho de trem com os ferros, como temos hoje. Imagine, então, um trilho de trem só com os dormentes. E aí, o que eles faziam? Eles colocavam esses trenós em cima desse trilho, né, e molhavam, colocando também argila, né, ou seja, barro. E aí o que acontece? Aquela lama que se formava entre a madeira do trilho e a madeira do trenó escorregava facilmente. Então, assim, eles conseguiam arrastar os blocos. Essas mesmas partes de madeira eram usadas para a construção durante a edificação da rampa, né, porque de levar para uma parte plana é fácil, mas e para subir a pirâmide, né, para levar os blocos lá para cima? Aí o que eles faziam? Eles colocavam os trilhos nas rampas e iam arrastando os blocos, né, justamente nos trenós. Mas como é que eles faziam para não voltar? Aí eles tinham um sistema de freio, que era uma grande peça de madeira recortada que encaixava justamente nesse trilho. Então, à medida que eles iam puxando os blocos, ia freando, né, o trenó, assim, não corria o risco de ele voltar e matar todo mundo que viesse trazendo um outro bloco na sequência. Fantástico. Então, eles tinham uma metodologia muito apurada de construção. Professor, em relação à medicina, o Egito trouxe alguma contribuição no que tange a medicina? Sim, nós vamos ter também muitos papiros, que são documentos médicos, né, que vão falar um pouco para a gente sobre como funcionava a medicina egípcia antiga. Bom, para você entender como é que funcionava o dia a dia, né, se alguém estivesse doente, consultaria um médico, né? O médico egípcio trabalhava livremente, não existia uma espécie de consultório onde as pessoas iam, né? Então ele andava pela cidade carregando seus equipamentos. E aí quando alguém se consultava, o médico dizia, né, ele tentava identificar, fazer o prognóstico e dizia o seguinte: olha, essa é uma doença que eu posso curar, essa é uma doença que eu vou tentar curar, essa é uma doença que eu não tenho como curá-la. Então ele já era bastante claro. E consultavam, claro, os papiros que foram escritos aí ao longo de gerações. Então nós vamos ter um grande volume de papiros médicos no Egito, né, que tratam de várias doenças, muitas vezes específicas, né, de algumas partes do corpo, por exemplo, como as doenças dos olhos, né, as oftalmias, elas eram tratadas por eles, né, então tinham instrumentos médicos, né, então inclusive no templo de Komombo, que é um templo dedicado a duas divindades, o Horus e o crocodilo, o Horus, o falcão, e o crocodilo Sobek, né, que é o deus Sobek, na parte final do templo, assim, na parte de trás desse templo, nós encontramos um relevo com instrumentos médicos, né, então dá para a gente ver cada um desses instrumentos que eram usados pelos médicos egípcios, né. E aí também nós vamos ter tratados específicos, por exemplo, com o primeiro tratado ginecológico, que se tem notícia, que data de cerca de 2000 anos antes de Cristo. Então eles vão falar um pouco sobre isso também. Só que a prática médica no Egito Antigo não é uma prática totalmente científica. É uma prática que está muito ligada, por exemplo, à questão da magia, né? Então, além de você tratar a pessoa com alguma espécie de remédio, com uma receita, você empregava também elementos mágicos, por exemplo, divindades protetoras que pudessem afastar o mal, né?
Só para a gente exemplificar também aqui, por exemplo, na hora que uma mulher fosse dar à luz, né, então ela geralmente dava à luz de cócoras, e durante esse momento se segurava um objeto mágico que nós chamamos de dente do hipopótamo da proteção, né? Ele na realidade é um dente de hipopótamo cortado pela metade e polido, onde são gravados símbolos mágicos e de divindades protetoras. E aí esse instrumento era passado em volta do chão, né, ao redor da mulher que estava dando à luz, justamente para protegê-la, né, nesse momento. Então a gente vê que o momento do parto, por exemplo, era um momento muito difícil, assim como outros, né, então era necessário essa proteção mágica. Então isso está muito presente entre eles também. Professor, já que a gente estava falando de magia, eu acho que é interessante mencionarmos de novo os deuses antigos, né? Nós deixamos bem claro no bloco anterior que, de acordo com a mitologia egípcia, quem criou o mundo foi Ra, o Deus Sol, e de seus descendentes vieram inclusive os primeiros governantes do Egito, também deuses, ou seja, Osíris e Ísis, que eram deuses muito amados no Egito Antigo, e tiveram um outro deus como filho, também muito amado pelos egípcios, Horus, né? Aquele deus com a cabeça de falcão. Osíris, pelo que eu saiba, foi assassinado pelo seu irmão, Sete. E justamente nesse processo de desmembramento, Sete desmembrou Osíris, e na busca pelas partes do corpo de Osíris, por parte de Anubis, que também era filho de Osíris, o deus com a cabeça de chacal, nós temos a origem mitológica da mumificação. Osíris passa então a ser deus dos mortos junto com Anubis, que é seu filho. Horus passa a simbolizar o próprio faraó. Eu estou certo nisso ou não? Sim, exatamente, é isso que aconteceu, né? Então, naquela ideia de que os deuses geraram descendência, né? Então, a princípio, Osíris, como ele era o filho mais velho, ele assumiria o trono, né, no lugar do seu pai, o deus Geb, o deus da terra, e ele herda o Egito. E ele passa a governar. Então nós temos tanto fontes egípcias que falam disso, que são mais antigas, né? As mais antigas são da época não das grandes pirâmides, mas das pirâmides da Quinta Dinastia, né? Quando surge um texto muito importante que é o Texto das Pirâmides, que é um dos maiores conjuntos literários do Egito Antigo também. E aí, tanto o próprio Plutarco, que foi um escritor já do período romano, que vai escrever sobre esse passado, né, do Osíris. Então, Osíris é assassinado, o trono passa a Sete, né, então Sete toma o poder por um golpe, né, então ele fica com o trono do Egito, e aí depois o corpo de Osíris é recuperado, né, pela própria deusa Ísis, né, numa história que é bem longa, é bem interessante, e aí quando Osíris volta à vida, né, que Ísis consegue ressuscitá-lo, ele já tem o corpo devidamente mumificado. Então, Anubis foi responsável por mumificar o seu pai, né, e trazê-lo, então, à vida. Só que como ele não era mais um egípcio comum, né, ele não estava mais vivo como os outros, ele ganhou do deus Sol, do deus Ra, né, no caso Atum fala com ele, na forma do sol noturno, e dá a ele uma terra de presente, que é a terra do oeste. E essa terra que Osíris passou a governar. Então, um dos títulos do deus Osíris, né, um dos epítetos dele, na realidade, se chama o primeiro dos ocidentais, porque o deserto onde os egípcios acreditavam que os mortos deveriam ser enterrados era o deserto oeste, né, onde o sol se põe, né, então era considerado a terra dos mortos. Só que lembrando o seguinte, que para os egípcios antigos, eles não estariam mortos na outra vida, eles estariam vivos, né, então por isso a necessidade, por exemplo, de construir a tumba, de mumificar o corpo e principalmente colocar na tumba não só os objetos de uso cotidiano, mas também comida e bebida. Porque é interessante a gente ressaltar, o mundo após a morte dos egípcios não é um mundo espiritual, é um mundo físico. Então a gente vê exatamente no Livro dos Mortos e outros textos antigos que eles deixavam aquilo, que eu possa fazer tudo o que eu fazia na terra, que eu possa me alimentar, que eu possa beber, que eu possa descansar, quer dizer, eu possa viver novamente, né? Então tudo isso está presente nesse texto, nessa esperança de vida após a morte. Só que para continuar vivo precisava conservar o corpo, daí a importância da múmia, né? Então por isso o processo de mumificação. E Osíris acaba sendo a primeira múmia, de acordo com a mitologia egípcia. Exatamente. Mumificado por Anubis, o deus com a cabeça de chacal, né? Então Osíris e Anubis acabavam comandando o mundo dos mortos. É isso? Sim, exatamente. Então, nessa ideia deles de imortalidade, Osíris governa esse outro mundo, onde todo mundo
vai viver. Agora, o que é interessante, a gente pode pensar também, mas e essa relação entre vivos e mortos, ela terminava com a morte? Não. Na realidade, eles continuavam achando que poderiam comunicar-se com os mortos, né? As capelas das tumbas, por exemplo, são lugares interessantes porque as famílias se reuniam nas capelas. Existiam festivais no Egito Antigo, onde a família se reunia na capela da tumba e celebrava junto com os mortos, né? Algo semelhante ao que os mexicanos atuais fazem, né? Só que aí o que acontece? Além disso, no Egito, outra coisa que era interessante nessa comunicação era a própria correspondência que eles faziam para conversar com seus mortos. Nós vemos, por exemplo, muitas pessoas que tinham problemas na sociedade que não conseguiam resolver de uma forma comum, recorriam principalmente aos mortos para ter essa solução dos problemas, né? São muito famosas as chamadas cartas aos mortos, que são as correspondências que vivos escreveram tentando solucionar algum problema. Interessante. E Horus acaba se tornando faraó, então, no lugar de Osíris, quando Osíris vai para o mundo dos mortos, é isso? Sim, então, enquanto Osíris está governando lá o outro mundo, Horus assume o poder na Terra. Quer dizer, nós temos um mito, as contentas de Horus e Sete, que conta como Horus conseguiu vencer o tio, Sete, né, o deus do caos, e conseguiu se tornar rei do Egito, né? Então, todo faraó que governava, os egípcios acreditavam que ele era o Horus vivo. Então, inclusive, o título Horus de ouro, Horus vivo, são títulos do faraó, né? Então, ele governa o Egito todo. Então, quando ele morre, ele se torna um Osíris, né? E o filho do faraó, geralmente o filho mais velho, ele era incumbido, então, a ideia de que deveria se tornar rei depois da morte do pai. Por isso a ideia de dinastia. Só que, claro, que a gente sabe que ao longo da história do Egito não foi bem assim, né? Então, as dinastias, muitas foram formadas por pais e filhos, mas muitas foram generais que chegaram ao poder, ou foi um outro indivíduo que acabou chegando ao trono, né? Que não necessariamente vinha de uma linhagem real. Por falar nisso, tivemos o trono do Egito sendo tomado por um dos generais de Alexandre o Grande. Alexandre morre muito cedo, e um de seus generais, Ptolomeu, acaba assumindo o trono do Egito, né? Ou seja, acaba sendo o Nisu, né, o rei do Egito, tanto do Alto quanto do Baixo Egito. E Ptolomeu, ele é o responsável pelo levantamento histórico do Egito, ele que manda fazer esse levantamento histórico do Egito Antigo? Bom, exatamente. Nesse período que a gente vai ter essa transição, né, entre Alexandre, que foi considerado um faraó, inclusive, né, quando ele vai ao Egito com o exército macedônico, ele acaba tirando os persas que estavam no poder, ele vai ao Oásis de Silwa, e lá ele é reconhecido por Amon, né, pelo oráculo, né, do templo que existia no Oásis de Silwa, e lá ele acaba se tornando faraó. Então nós temos, por exemplo, já imagens anteriores ao próprio Ptolomeu, o próprio Alexandre representado no Egito como um faraó. Na capela que eu estava dizendo para você, do Santo dos Santos, do Templo de Luxor, né, foi construído justamente na época do Alexandre. Então a gente vê o nome, as imagens, e vê o nome Alexandros, né, escrito em caracteres hieroglíficos, mas identificado para cada uma das letras. E aí vamos ter Ptolomeu I, justamente também governando o Egito como rei, todos os seus descendentes, né? Durante 300 anos, os Ptolomeus que foram os responsáveis por isso. E é justamente nessa época, mais ou menos em 270 a.C., que é escrita a primeira história do Egito, né, pelo sacerdote Maneton, a egiptíaca, né? Então foi essa história que nós voltamos ao que nós estávamos falando no início do programa, que foi o primeiro livro, digamos assim, que reuniu a informação sobre o passado egípcio. E professor, apenas para a gente finalizar, toda essa história do Egito Antigo só é possível ser recuperada porque nós recuperamos a escrita do Egito Antigo através da Pedra de Roseta, é isso? Sim, exatamente, né? É uma coisa bastante interessante. Essa pedra foi descoberta no Egito em 1798 por um oficial de Napoleão Bonaparte chamado Pierre Bouchard. Ele estava escavando uma trincheira quando finalmente ele encontrou incrustado numa parede um bloco de pedra. Quando esse bloco foi removido, eles perceberam que tinha 3 tipos de escrita. Na parte superior, hieróglifos; na parte do meio tinha uma escrita que era demótica, que era a escrita mais comum da época, e embaixo o grego. O texto grego rapidamente foi lido, né, pelos oficiais de Napoleão e os outros sábios que estavam com ele, mas ninguém conhecia ainda nem os hieróglifos nem a escrita demótica. Então coube, alguns anos mais tarde, a Jean-François Champollion, um francês, né, um sábio francês, a decifração dos hieróglifos, né? Então ele finalmente publicou essa descoberta da escrita em 1820. Né, quando ele escreveu uma carta pública, né, falando da decifração, que ele descobriu que o código correspondia a hieróglifos que não eram apenas pictográficos, né, que não representavam só símbolos, mas também traziam sons. Então ele foi o grande responsável por descobrir que a escrita egípcia era uma escrita pictográfica fonética.
Professor Moacir Elias Santos, obrigado pela participação nesse bloco. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique com a gente. Olá, estamos de volta com o último bloco do programa Opinião, programa número 300. O tema de hoje, Egito Antigo. Comigo no estúdio, Moacir Elias Santos, professor e arqueólogo. Professor, o senhor nos deu uma aula sobre o Egito Antigo. É óbvio que não dá para falar tudo sobre uma sociedade tão rica, tão complexa, com tantos milênios de história. E que, obviamente, foi decisiva para aquilo que nós compreendemos hoje, tanto como o Oriente quanto o Ocidente. Pelo menos o Oriente Médio e o Ocidente, com certeza. Já que eles acabaram influenciando de maneira decisiva os povos em volta, em particular os gregos, que foram fundamentais para a nossa história em particular. Eu gostaria de agradecer de novo a sua presença hoje aqui e pedir uma indicação de leitura para o público que se encontra em casa. Eu que agradeço o convite para estar aqui hoje, né, participar do programa que fecha, né, um ciclo é bastante importante. E eu gostaria de dizer o seguinte: se as pessoas tiverem interesse sobre a bibliografia do Egito Antigo, nós temos o site do Museu de Arqueologia aqui em Ponta Grossa, basta procurar no Google que aparece, museuarqueológico.blogspot.com. E lá nós vamos ter uma parte referente à literatura e indicações bibliográficas. Então, quase tudo que foi publicado em língua portuguesa está listado lá. Então, se as pessoas quiserem, elas podem consultar diretamente esse local, que daí nós temos uma seleção completa de livros lá. Eu acho que é a melhor maneira de indicar uma bibliografia para você. E o Museu de Arqueologia de Ponta Grossa fica onde? Qual é o endereço e telefone? O museu ele fica localizado na rua José Joaquim da Maia, número 154, no bairro de Oficinas. O telefone nosso é 3229-2109. Pessoas que quiserem visitar, está aberto para visitação. Só repetindo o telefone? 3229-2109. Professor, novamente obrigado pela sua presença hoje aqui, obrigado por tudo que o senhor faz pela cultura de Ponta Grossa e pela preservação da cultura universal dentro da nossa sociedade, especificamente falando. Muito obrigado. Eu que agradeço novamente, Ney. Muito obrigado a você que estava em casa nos acompanhando até agora. Eu quero, no programa de número 300, fazer um agradecimento especial aos anunciantes que permitem que o programa permaneça no ar, em particular aos supermercados Tozeto, que estão comigo há muitos anos. Quero agradecer aos funcionários da casa, da TV Vila Velha, que permitem que esse programa seja veiculado, e, obviamente, ao empresário, não existe empresa sem empreendedor, João Barbiero, que mantém a TV Vila Velha de pé há tantos anos. Também quero fazer aqui um agradecimento especial à minha família, que tem me apoiado muito nesse projeto, tanto a minha mãe quanto o meu pai, quando estava vivo, bem como a minha esposa, que se encontra do meu lado, e os meus filhos. Eu quero aqui agradecer a toda a minha família, que tem me ajudado tanto nesse tempo que passou. Agradeço aos meus amigos, que têm me ajudado nesse projeto também, aos meus entrevistados, como o professor Moacir Elias Santos, entrevistado de hoje, e agradeço principalmente a você que está me assistindo, ao público. Não existe um programa de TV sem público. E esse programa, ele vai ao ar com o intuito de divulgar conhecimento. Não é apenas um programa de jornalismo, nunca foi. É um programa de TV voltado à divulgação de conhecimento. Porque conhecimento é poder, e o poder pertence ao povo. Um grande abraço e até a próxima semana.